Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre literatura infantil. E o nosso convidado é o escritor e professor de literatura brasileira, Maicon Tenf. Nós estamos falando aqui a respeito de um livro que foi retirado pelo Ministério da Educação das escolas. 93 mil livros foram retirados. Porque tem um debate ali que o próprio Ministério abriu mão de fazer, dizendo que o livro era inadequado para crianças de 8 anos. E a pergunta que eu vou começar a nossa conversa aqui com o professor Maicon é a seguinte: o livro era inadequado para crianças de 8 anos ou ele é um livro que os professores estão despreparados para tratar com crianças de 8 anos? Eu vou mais por essa segunda vertente, né? Existe um despreparo. Também não adianta jogar tudo nas costas dos professores, né? Porque, na verdade, nós temos professores despreparados porque nós temos um sistema de educação que ele é todo despreparado, ele é todo contraditório, não tem metas muito definidas, sabe? Ninguém sabe direito o que está acontecendo, sai um governo, começa outro governo, muda tudo, né? Os próprios parâmetros curriculares nacionais, eles são contraditórios em muitos dos seus objetivos. Então, assim, é uma situação bem complicada. E aí, quando aparece um problema como esse, porque de fato é um problema, em vez de ocorrer o debate, uma possibilidade de a gente crescer, de a gente melhorar, não, opta-se pela censura pura e simples, o que é muito, muito perigoso, né? Porque se você abre um precedente, né? Nós vamos recolher esses livros aí para proteger as nossas criancinhas, né? Daqui a pouco você está recolhendo livros por questões políticas e daqui a pouco você tem, né, uma censura, questões ideológicas, né? religiosas, daqui a pouco você tem uma censura instalada. E isso é muito perigoso, porque não se enganem, né? Quem é conservador, não se engane, a censura, a partir do momento que ela é instalada, ela atira para todos os lados e ela atinge todo mundo, sabe? Ninguém escapa, né? Então, mesmo aqueles que acham que, sei lá, tem que queimar esse livro mesmo, tem que chamar os militares, tem que, sabe, essas bravatas de botequim, né? Não se iludam, hein? Porque as próprias pessoas que estão pedindo isso, numa situação como essa, também vão sofrer as consequências, né, de um sistema autoritário. Aliás, Maico, esse livro, porque ele não chega no Ministério da Educação assim do nada, né? Alguém vai lá e diz, olha, nós vamos colocar esse livro porque a capa é isso e aquilo. Na realidade, o livro chegou lá depois de uma avaliação da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Que deu, digamos assim, um aval, olha, esse livro tem condições de estar nas escolas. Ou seja, são professores, são doutores no assunto que colocam ou dão o seu aval para que o livro estivesse à disposição dos alunos, né? Exato. Inclusive, essa comissão que foi formada na Universidade Federal de Minas Gerais, ela se pronunciou, né, a respeito dessa proibição, né, se pronunciou negativamente, claro, né? É que o que aconteceu foi isso, é que o livro ele foi distribuído, parece que ele levou uns 2 anos para chegar, né, às escolas, e aí começou essa grita, ou seja, começou essa dúvida, né, em relação ao conteúdo do livro. E aí o ministro da Educação, ele nomeou uma outra comissão, que é uma comissão interna, né, a Secretaria do Ensino Básico, né, do ensino, Isso, do ensino. Que faz parte do próprio Ministério, ou seja, não é uma comissão externa e isenta, e eles só queriam um aval, eles só queriam um parecer técnico, né, para dar a ordem, né, de recolher o livro. Então esse problema ele foi tratado assim com muita irresponsabilidade, né? E aí, como eu mencionei no outro bloco, né, muitas câmaras de vereadores, né, ao longo do Brasil, né, resolveram, né, jogar para a torcida, ou seja, né, muitos vereadores eles são eleitos com base em grupos religiosos. E houve também uma confusão muito grande desse livro com o debate sobre ideologia de gênero, que é uma outra coisa completamente diferente. No livro da Heredegalda, nós estamos falando sobre a importância da presença do texto literário dentro da escola. Ideologia de gênero é uma outra coisa que eu prefiro... É outra discussão, É uma né? outra discussão que não convém
né, misturar, não convém debater agora, né? Então, muitos desses vereadores, né, resolveram justamente jogar, né, para a sua base eleitoral, né, e transformar um debate que é essencial e importante para o crescimento da educação brasileira numa bravata de botequim. Aí fica difícil, né? Aí realmente fica difícil para a gente conseguir chegar a algum lugar. Uhum. Porque quando a gente fala de um livro infantil, porque o livro infantil, uma das características dele é exatamente isso, né? Partir de os contos de fadas são isso, né? Parte de algo, mas a finalidade dele lá na ponta é dar um ensinamento, é dar uma condição de compreensão para a criança, para ela ter, pode parecer fantasiosa para a criança, mas ela tem um fundo, né? Sim. São valores civilizatórios, né? Exato. Então, essa coisa não ficou claro para quem ataca, né? Não ficou nada claro. É que assim, ó, por exemplo, se você tivesse um texto didático, porque é aquela velha discussão que a gente tem nas aulas de português, né? A denotação e a conotação, né? Então, o texto denotativo é aquele texto direto, ou seja, ele não... Literal, né? Literal, ele não dá margem para interpretação. É o caso do texto didático. Então, se você tiver um texto didático, né, que está ensinando como fazer uma bomba caseira, né, eu acho que ali nós temos um problema. Realmente nós temos um problema. Agora, se você tiver um texto literário, um texto artístico, portanto um texto conotativo, e ali aparece alguém usando uma bomba, seja lá por que problema que for ou por que intenção que for, não cabe a censura, certo? Porque aquilo ali faz parte da história, ou seja, faz parte do universo literário. Se você igualar esses dois tipos de texto, da parte da literatura não vai sobrar quase nada. Os contos de fada, então, eles vão todos para o... Né? E esse debate também, Carlos, eu acho que é muito importante frisar isso, ele não se reporta apenas a essa fatia mais conservadora da sociedade. Se reporta também a certos excessos que são cometidos pelo chamado politicamente correto. Né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, né? Por volta de 2010, né, 2011, houve uma polêmica muito grande em relação ao livro Caçadas de Pedrinho, do Monteiro Lobato, né? por questões de racismo, etc. e tal. A grande questão que se levanta, esse debate, pelo menos, eu acho que ele foi mais didático, ele foi mais salutar do que o debate da Heredegalda. Porque a grande questão que a gente vai levantar a partir de um livro como o Caçadas de Pedrinho é o seguinte: a escravidão, o racismo, isso nunca existiu no Brasil? Quer dizer, isso é uma coisa que a gente vai ignorar, que a gente vai fechar os olhos, que a gente não vai debater isso em sala de aula de maneira correta, de maneira civilizada, à luz dos novos tempos, né? Então existe são dois grupos que eles agem em cima dos livros, ou seja, em cima dos textos, e todos os dois, né, pedem censura. E censura é uma coisa que nós, educadores, nós não podemos aceitar. Eu te conto rapidinho uma história. O Rui Barbosa, o Rui Barbosa foi um grande republicano e abolicionista. Houve a abolição, houve a proclamação da República. O Rui Barbosa nunca se elegeu presidente, mas ele foi ministro da Fazenda. Quando ele era ministro da Fazenda, ele mandou queimar todas as matrículas de escravos, ou seja, todos os documentos nos cartórios, né, que provavam e que davam ali a quantidade de anos, de décadas, ou seja, toda... E aí perguntaram para ele, mas por que o senhor fez isso? E ele disse o seguinte: olha, a escravidão foi uma mancha tão horrível que nós devemos esquecer completamente. Mas a gente sabe que não era nada disso, é porque ele, como advogado, sabia que os proprietários já estavam pedindo indenização pela Lei Áurea, pela abolição, e mais tarde as pessoas negras ex-escravas também teriam, já que eram agora cidadãos brasileiros, também teriam direito de pedir indenização, porque a escravidão ela já era uma atividade ilegal por causa do tráfico negreiro. Então, sabe, muitas vezes hoje os pesquisadores sobre a escravidão, eles são carentes de documentação porque tudo isso foi queimado. Então não é uma questão de dizer o seguinte: olha, aqui tem um elemento racista dentro do texto. Nós vamos apagar esse elemento racista ou nós vamos estudar, nós vamos discutir
Tá entendendo? É aí que está a questão pedagógica, né? É para isso que serve a escola, sabe? Agora, se a gente quiser fingir que o mundo é maravilhoso, que não existe nada errado, sabe? Como parece que esses dois grupos, eles querem isso, né? Fingir de um lado e fingir do outro lado, como é que a gente vai crescer? Quer dizer, como é que a gente vai formar o novo cidadão para esse novo mundo que agora está chegando, né? Então, são questões que eu coloco, né, para os professores, para os políticos, para os pais, né? Eu acho que nós devemos debater. Xingar, demonizar, isso não adianta nada. Eu acho que nós temos que promover o debate, isso sim. Bom, Maico, esse tema que a gente está tratando aqui, da questão da literatura infantil, muito importante, ia demandar uns 2, 3 programas para a gente clarear isso. Mas, enfim, o Maico procurou ser extremamente pedagógico neste momento. Mas eu queria falar rapidamente de um livro infantil que o Maico lançou este ano. Aliás, o Michael Tenff, reconhecido pelo trabalho na literatura, com mais de 20 livros, né, Maico, escritos, e você entrou nesse campo da literatura infantil. Fala rapidamente do teu livro, Maico. Carlos, eu até agradeço, né, esse teu gancho, né? Eu nem trouxe o livro aqui, porque hoje eu não vim para fazer propaganda, hoje, né? Mas é um livro também infantil, ele se chama O Filho do Capitão Trovão. É uma história de super-heróis, mas na verdade é também uma história sobre o alcoolismo. Superação também? Superação. Então o pai do rapaz, do menino, ele é um alcoólatra, mas o menino não aceita essa realidade e ele pensa que o pai é um super-herói. Né? E o pai tem que lutar contra os arquivilões, que na verdade é o álcool. Né? Então, quer dizer, vocês acham, políticos, que eu estou incentivando o alcoolismo ou estou tentando trazer esse assunto, né, para aquelas crianças que eventualmente possam sofrer? Porque a ideia é justamente você conviver com essas dificuldades e trabalhar na superação dos problemas. A literatura infantil, embora ela não se preste apenas ao didatismo, né, à pedagogia, ela tem também, como eu falei no começo do programa, ela tem também essa função de esclarecimento, de advertência. Né? As histórias, elas são ferramentas para a vida. Né? Isso vale, eu acho que vale para, por exemplo, o Capitão Trovão, vale para a história da Heredegalda e vale lá para a história da Santa Maria Goretti. Porque todas essas histórias, por mais trágicas que sejam, né, elas acabam nos trazendo esperança, elas acabam nos trazendo luz. E é muito triste, é muito chato que a sociedade não entenda que isso acontece, né, e fique atacando, censurando e simbolicamente queimando, né, esse tipo de livro. Triste ver um poder, né, legislativo fazendo esse descaminho, né? Mas, Michael, eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua forma didática de explicar esse livro e é claro que você sempre é bem-vindo aqui no Cidadania em Debate para a gente conversar sobre vários temas, né? Carlos, muito obrigado e muito obrigado também pela atenção do público. Chegamos ao final de mais o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do escritor e professor Michael Tenff, que falou de literatura infantil. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.